Olá, você está no canal oficial do Instituto de Ensino São Mateus. Agora vamos para mais uma aula online. Olá, crianças! Bom dia! Bem-vindas a mais uma aula da tia Eliette. A tia vai começar hoje nossa aula relembrando os nomes dos alunos do terceiro ano, da nossa turminha. Vamos começar aqui dando as boas-vindas nessa aula de hoje para Ana Júlia, Ana Luísa, Ayala, Ana Luísa Nogueira, Daislane, Emily, Letícia, Raíra, Nívia, João Carlos, Maxwell, Ícaro, Luna Moraes, Pedro Guilherme, Luane, Yasmin, Murilo, Sofia, Maria Eduarda, Yuri, Pedro Arthur e Maria Isadora. Então, bem-vindos a mais uma aula de hoje, Então, hoje, terça-feira, 12 de maio, vamos começar nossa aula pegando o nosso livro 1, nosso material de hoje. Livro 1, vamos começar do livro 1, depois nós vamos estudar gramática e depois nós vamos estudar ciências. Nós vamos começar o livro 1 tirando as dúvidas da atividade de casa que a tia passou ontem, segunda-feira, lá na página 64. Abram o livro de vocês para nós tirarmos as dúvidas agora. Página 64. Antes da gente entrar com o assunto da aula de hoje, vamos tirar as dúvidas das atividades de tarefa de casa de ontem. Tem assim: podemos classificar as figuras geométricas em figuras planas e figuras não planas. Observe alguns exemplos. Aí tem figuras planas, que a professora explicou esse assunto ontem, na aula de ontem. Figuras geométricas planas e figuras geométricas não planas. Então, no quadrinho aí tem figuras planas e figuras não planas. Vamos classificar essas figuras, Então, na letra A, vamos lá para a letrinha A. Escreva o nome das 4 figuras planas do quadro acima. Então, quais são as figuras planas do quadro acima, que a tia falou ontem, o nome das figuras planas, Então, vocês vão colocar quadrado na letra A, Quadrado é uma figura plana, retângulo, coloquem aí, retângulo, triângulo e círculo, triângulo e círculo. Então, aí são as figuras geométricas planas, na letra A. Então, letra B. Escreva o nome das 5 figuras não planas do quadro acima: esfera, cubo, paralelepípedo e o cone. Então, aqui são as figuras geométricas não planas. Letra A, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. E na letra B, que são as figuras geométricas não planas,
esfera, cubo, paralelepípedo, pirâmide e cone. Vamos para a questão 3, da página 64 ainda. Pinte as figuras abaixo de acordo com a legenda. Então, a legenda está indicando que você vai pintar as figuras de laranja, as figuras geométricas planas, e de verde, as figuras geométricas não planas. Então, quais as figurinhas que vocês pintaram de laranja, que são aquelas figuras geométricas planas? Quem pintou de laranja o quadrado, o círculo, o retângulo, o triângulo, o pentágono. Então, todos essas formas geométricas vocês vão pintar de laranja. E vão pintar de verde, né? Quem pintou de verde as figuras geométricas não planas? Quem pintou de verde o paralelepípedo, o cone, o cilindro, a esfera, o cubo e a pirâmide. Acertaram. Então, são essas figurinhas geométricas não planas, vocês vão pintar de verde. Na página 65 tem assim: o bloco de madeira representado ao lado foi cortado em duas partes. Contorne as partes que foram obtidas depois do corte. Então, esse objeto de madeira que tem no livrinho de vocês tem o formato de um cone, né? Olha, parece um cone, né? Esse objeto de madeira aí, lembra um cone. Ele foi cortado, né, em várias partes. Então, depois que ele foi cortado, vamos ver aí quais foram as partes que foram obtidas depois do corte. Então, quais foram essas partes que foram cortadas aí e obtidas depois do corte? Então, o correto, essa figurinha, né? Lembra o cone e essa outra figurinha. O bloco de madeira lembra qual figura geométrica não plana? Então, esse bloco de madeira lembra o cone, a figura geométrica não plana. Augusto observou o modelo de pirâmide abaixo de diferentes maneiras. Observe. As partes da pirâmide lembram quais figuras geométricas planas? As partes da pirâmide lembram quais figuras geométricas planas? Então, quem respondeu? Os triângulos e o quadrado respondeu corretamente. Então, agora vamos para nosso assunto de hoje. A tia só tirou as dúvidas da tarefa de ontem. Vamos agora para o nosso assunto de hoje, a página 66. Vértices, faces e arestas. Com exceção do círculo, todas as outras figuras geométricas possuem vértices, faces e arestas. Vamos saber o que é isso. A tia vai pegar esse objeto que lembra um cubo, que é um porta-joia, mas esse objeto lembra um cubo. Então, para mostrar para vocês melhor o que é vértices, arestas e faces, a tia vai demonstrar nesse objeto que lembra um cubo. Então, arestas são essas linhas que ficam aqui, essas marcações que ficam do ladinho, de todos os lados da figura geométrica, ó. Arestas são essas linhas aqui, ó, arestas, aqui são as arestas. E esses pontinhos, os pontinhos da figura, é o que nós chamamos de vértices. Então, vértices são essas pontinhas, né? E faces, tia, o que é face? Então, faces são essas partes da figura geométrica. Então, no caso aqui, nesse objeto que lembra um cubo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces, né? Vamos ver quantas arestas tem esse cubo. Vamos ver quantas arestas tem um cubo. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, o cubo tem 12 arestas, que são essas partes da figura geométrica. E os vértices são as pontinhas. As faces é o que mantém, né, a base da figura geométrica, que mantém a figura, né, o sólido geométrico em pé, né, é a sua base. Então, mediante aí as explicações, tem assim: observe as figuras a seguir e complete as frases, as falas. Observe as figuras a seguir e complete as falas. Um dos vértices do prisma, né? Prisma é essa figura geométrica, olha. Ela tem vários lados, né? Que são as arestas, os ladinhos aqui, ó. As arestas tem vários lados, né? Então, o prisma tem uma das faces aí, uma das faces, está mostrando aí, uma das arestas, uma dos vértices. No livro de vocês está representando aí. E tem também uma pirâmide. Aí tá mostrando aí uma das arestas, um dos vértices e uma das fases, né? Das faces. A figura verde tem. Então, vamos responder aí. A figura verde, que é o prisma, né? Tem 10 vértices, completem aí, tem 10 vértices, tem 7 faces, 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. 15 arestas. A figura amarela tem, agora vamos para a figura amarela, que é o triângulo, que é a pirâmide. Então tem, a figura amarela tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Então tá mostrando direitinho aí cada parte das figuras geométricas. Complete o quadro observando as figuras. Vamos lá para a questão 2. Da página 66. Tem a primeira figura aí, que lembra um triângulo, né? Lembra um triângulo. Então, número de vértices, que são as pontinhas, né? Número de faces e vamos também botar o número de arestas. Então, número de vértices já tem, são 6. Número de faces tem 5 faces. E quantas arestas? Tem 9 arestas. Essa outra gravura verde tem, essa outra figura geométrica tem 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. Nessa figura aí que lembra um quadrado, que é um paralelepípedo aí no caso, figura geométrica não plana, tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas, que já tem no livro de vocês, número 12. E nesse último, na pirâmide, tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Então, lembre-se que essa parte aqui são as arestas, as pontinhas são os vértices, e as bases aqui nós chamamos de faces. Então, em casa vocês vão responder aí com a família de vocês a página 60, as páginas 67 e 68, que fala sobre paralelepípedo e fala sobre cubo, já explicado na aulinha anterior. Vamos para a nossa segunda aula, que é a aula de gramática. Vamos começar a nossa aula tirando as dúvidas da página 83. Tirando as dúvidas da página 83. E depois vamos tirar dúvidas da página 84. Então vamos tirar as dúvidas 83 e 84. Na 83 tem assim: gotas d'água que caem do céu. Em nossas mãos molham a flor e o beija-flor, quanta doçura e amor.
Aqui são as atividades da aula de ontem de gramática, que a tia passou para vocês fazerem aí em casa, né? Então, observa as letras e o sinal destacado das palavras. Então, era para vocês ligarem essas palavrinhas aí na letra B. Então, você vai ligar a cedilha, o tio, o hífen, o apóstrofo. Aí, do outro lado, vocês vão ligar hífen, a palavrinha beija-flor, que é usado o hífen. Cedilha, já está ligado, doçura. Apóstrofo, foi usado na palavra d'água. E o tio, na palavra mãos. Só para ver se você acertou. Se você acertou, ótimo. Se você errou, apague e bote direitinho. Na página 84, leia em voz alta e marque as palavras em que o som sai pela boca e também pelo nariz. Atividadezinha também de ontem, página 84, tirando as dúvidas. Então, você vai marcar as palavras. Deve ter marcado as palavrinhas tubarão, maçã e balões, né? Que tem um som nasal, por isso foi usado o tio. Escreva o nome do sinal. Que sinal é esse? Na letra A você vai botar tio. Na letra B, esse sinal gráfico, para que é usado o tio? Ele é usado para quê? Para completar a palavra ou para indicar um som nasal? Então, ele é indicado para indicar um som, ele é usado para indicar um som nasal. Terceiro, no chão, poças d'água da chuva que caiu. O sol brilhou, o arco-íris surgiu, em 7 cores o céu pintou. E nas poças d'água se espelhou. Então, letra A. A terceira questão. Vamos lá para a terceira questão, letra A. Escreva a letra destacada nas palavras retiradas do poema. Na palavra caiu, está destacada a letra C. Na palavra cores, está destacada a letra C. E na palavra poças, está destacado C, cedilha. Então, coloque dentro do quadradinho as letrinhas que estão destacadas. Escreva a palavra em que o sinal gráfico torna o som dessa letra diferente. Depois, escreva o sinal e o nome dele. Então, que palavrinha você botou? A palavra poças, né? Então, botem aí, poças. O nome desse sinal gráfico que a palavra poças recebeu na letra C foi a cedilha. Então, você bote aí o nome desse sinal gráfico, cedilha. Lembre-se que nas sílabas cesse com C, nós não usamos cedilha, porque já tem um som de S sem a cedilha. Nós só usamos a cedilha nas sílabas sa, só, su com C. E nunca se inicia palavras começadas com cedilha. Não existe palavras começadas com C cedilha. Letra C da página 84. Esse sinal é usado na letra C para ela ficar com o som de S. Então, coloque aí um xizinho dentro do quadradinho. Então, 84. Agora vamos para a página 86. O gato é uma maquininha e dentro tem um motor que bate em seu coração, por isso ele faz rum-rum para mostrar gratidão. Então, aqui é o assunto, a continuação do assunto da aula de hoje, tá? 12/5. Escreva os nomes desses sinais e exemplifique com palavras do poema. Na letra A, tem assim. Vamos escrever o nome dos sinais. Então, na representação, o primeiro sinal é o tio. No segundo é a cedilha. Vamos colocando aí, respondendo. E no terceiro é o hífen. Coloque dentro dos retângulos o nome dos sinais. Agora vamos escrever as palavrinhas retiradas do poema que tem o tio. Aí você vai colocar embaixo do nome tio, que é o nome do sinal, você vai botar coração e vai botar a palavra gratidão. Então, coração e gratidão.
A palavrinha que recebe a cedilha, qual é? É a palavra coração. Então, coloque embaixo, onde tem a cedilha, coração. E no último aqui, na letra A, embaixo do nome hífen, você vai botar a palavra que recebe hífen que está no poema, que é rom. É uma palavra composta, né? E é o barulhinho do coração, né? Que tá falando aqui no poeminha aqui, ó. Que bate em seu coração, por isso ele faz rom para mostrar gratidão. Então coloca o nome rom. Letra B. Vamos lá para a letra B. A letra B, escreva os nomes dos animais que fazem estes sons. O gatinho faz rom. Au. Quem faz au é o cachorro. Então coloque o nome cachorro. Quem faz piu-piu é o pintinho. Vão colocando as palavrinhas aí. E quem faz cri-cri é o grilo. Então aí é o barulho que esses animaizinhos fazem. Na letra C, para finalizar, escreva o nome do sinal gráfico que une essas palavras compostas. Então, qual é o nome do sinal gráfico que nós usamos para separar uma palavrinha da outra quando ela é composta, né? Palavras compostas são aquelas palavras formadas por duas ou mais. Então, escreva o nome do sinal gráfico que une essas palavras compostas. Qual é o nome desse sinal? É o hífen. Coloquem aí na letra C. Então, aí foi a nossa atividadezinha de hoje, nossas atividades, a 87 e 88, para vocês fazerem com a família de vocês. Agora vamos para a nossa terceira aula, que é a aula de ciências. Página 60. Página 60. Vamos falar hoje sobre o solo, né? Que o solo é o lugar onde nós pisamos, né? É o lugar onde nós pisamos, onde é construído nossas casas, né? É a parte do planeta Terra onde nós moramos, né? É a camada superficial da Terra. Então, a tia vai começar lendo o texto para vocês aí, que tem lá na página 60. Página 60. Os solos são todos iguais? Então, tem a perguntinha que abre aí a atividade, né, de hoje. Tem uma atividadezinha na página 60. Esse tema aqui já abre com essa pergunta e já... Se nós estivéssemos em sala de aula, né, nós iríamos realizar essa atividadezinha da página 60, né, que seria uma aula para ser realizada em sala de aula, né, falando sobre o solo. Os solos são todos iguais? Então, mediante as gravuras, aí tem assim... Observe as amostras de solo que tem na gravura de vocês aí, do livro de vocês. Então, olha, tem um professor com alguns alunos que está mostrando aí alguns tipos de solo. Então, os solos, né, não são todos iguais, né? Os solos não são todos iguais. Há diferenças entre os tipos de solo, né? Aí na gravura que no livro de vocês tem assim, observe as amostras de solo, anote no caderno a cor de cada uma. Utilizando luvas ou palitos de sorvete, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, a gente iria fazer essa atividadezinha aí. Aí verificar a textura de cada um e analisar se eles estão úmidos ou secos. Anote no caderno as informações coletadas. Então tem aí, mediante a gravura aí, a gente dá para observar que tem vários tipos de solo, né? Até pelas cores, eles são diferentes, como está mostrando aí na página 60. No texto da página 61, tem assim, composição dos solos, né? Ou seja, quais são os componentes do solo, como é que ele é formado, né? Então, vamos lá. Tem vários tipos de solos, né? Então, vamos ver alguns.
A formação do solo é um processo lento. Vamos saber como é que é feita essa composição, né? A formação do solo. É um processo lento que leva muitos anos. Ela se dá por meio do desgaste de rochas, em razão da ação da chuva, do vento, das águas, dos rios e dos mares, da variação da temperatura e da atividade de plantas e de outros seres vivos. Fazem parte da composição do solo grãos de diferentes tamanhos, água, ar e matéria orgânica, isto é, matéria orgânica são restos de animais e restos de vegetais. A quantidade desses componentes varia de acordo com o tipo de solo, e isso determina o desenvolvimento de plantas e outros seres vivos, como os mostrados no esquema a seguir. É no solo que muitas plantas se fixam e é dele que retiram nutrientes. Então, no esquema e no livro de vocês, tem alguns animais aí nessa representação que sobrevivem, né? Se desenvolvem no solo, né? E sobrevivem no solo, né? Então, vamos ver aí que animaizinhos aí são esses aí. Tem, no número 1, tem 2 tipos de cogumelo. Número 1, tem 2 tipos de cogumelo. Número 2 é uma lesma. Número 3 são plantas, né? São seres vivos. Caramujo. Número 4. Número 5, lacraia. Número 6, besouro. Número 7 é um piolho de cobra. Número 8, tatuzinho de jardim enrolado e estendido. Número 9, cigarra em fase de desenvolvimento. Número 10, inseto em desenvolvimento. Número 11, minhoca. Número 12, animais muito pequenos, como a tesourinha. Número 13 são formigas. 14, seres vivos diversos que não podem ser vistos a olho nu, que também tem no solo, né? Como, por exemplo, os micro-organismos, ácaros e vermes, que também tem no solo, só que não dá para ser visto a olho nu, ou seja, a gente não consegue ver sem o auxílio de um microscópio. Os solos não são iguais, pois se originam de rochas diferentes e sob condições ambientais diversas. Eles podem variar em cor, textura, tamanho de partícula e capacidade de reter água. O solo de uma praia é arenoso, né? Então, o solo de uma praia, para quem foi já na praia, lembra, né? Sabe, né? Identifica exatamente que tipo de solo é esse. É um solo arenoso, isto é, ele tem uma textura mais áspera, são partículas mais grossas e pouca capacidade de reter água. Já o solo de um terreno barrento, que é o argiloso, né? Ou seja, o solo argiloso ele tem partículas mais finas, textura mais macia e grande capacidade de reter água, podendo alagar em períodos de chuva. Então, o solo, quando ele é argiloso, né, ele quando chove bastante, a tendência é ficar aquelas poças de água, porque a água tem dificuldade, né, de ser absorvida nesse solo. Já o solo arenoso, a água passa com mais facilidade. O solo permeável é aquele que permite que a água passe mais rapidamente. Já o solo impermeável é aquele em que a água não passa com facilidade por ele, né? Então, o solo impermeável é aquele que não permite que a água passe por ele com facilidade, né? Então, permeável é aquele que permite que a água passe com mais facilidade, mais rapidamente, e o solo impermeável é exatamente o contrário.
É aquele que não permite que a água passe com maior rapidez, com mais facilidade. Então, nossa aulinha de hoje foi essa aí. Tem só um videozinho que vai passar aí na telinha aí de vocês aí, vai passar só para a conclusão da nossa aula, tá bom? Então, boas atividades para vocês aí e até amanhã. Fiquem com Deus. Parabéns! Você assistiu uma aula online do Instituto de Ensino São Mateus. Até a próxima aula!